A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui mais uma semana para estudar a nossa lição bíblica juntamente com você que tem nos acompanhado durante todas essas semanas. Nós estamos nessa série de lições falando sobre a sabedoria do Eclesiastes. Nós estamos tirando esses conselhos para a nossa vida. Na nossa última lição falamos sobre os bons conselhos e na lição de hoje nós vamos estudar sobre as perguntas cruciais para a nossa vida, as perguntas cruciais para a nossa existência. Bom, antes da gente entrar na nossa lição bíblica, eu queria que você curtisse aqui o nosso vídeo, que você compartilhasse esse vídeo com os seus contatos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscrevesse aqui, clica aqui embaixo aqui em inscrever-se para que você tenha acesso a toda a programação que tem sido desenvolvida semana após semana para abençoar sua vida, para abençoar sua família, para contribuir com o seu crescimento espiritual, com a sua vida espiritual diante de Deus. Então, tudo isso é feito com muito carinho, com muita dedicação, com compromisso diante de Deus, diante da palavra de Deus, para que você seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais para a sexta lição dessa nossa série. E eu queria que você pegasse aí a sua lição bíblica, que você pegasse aí a sua Bíblia Sagrada, porque nós vamos estudar a palavra de Deus nesse momento e você é nosso convidado. O texto de Eclesiastes, capítulo de número 6, versículo 9, diz assim: melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. Você já ouviu uma expressão que diz assim: melhor é ter um na mão do que ficar sonhando com dois? É mais ou menos disso que o Eclesiastes vai tratar aqui. Sobre essa ilusão que às vezes nós temos de sempre correr atrás do que a gente não tem, de sempre querer mais e de nunca exercitar na nossa vida essa palavrinha, contentamento. Uma das grandes discussões da filosofia está relacionada com a felicidade. O que é felicidade? O que de fato é a felicidade? Há um consenso de que não é fácil determinar ou descrever o que é felicidade. Mas o mais próximo que nós chegamos de termos uma alegria e de encontrarmos um sentido na vida está no contentamento. Em viver a vida contente, exatamente com aquilo que nós temos e não passar a vida inteira amargurado, correndo atrás daquilo que a gente não tem. Eu estive em 2019 numa viagem missionária até Angola, na África. E em desses momentos, em um dos momentos da nossa viagem, eu estava conversando com o nosso guia que estava dirigindo o carro para a gente e tal. E numa conversa com ele, eu perguntei assim: Você tem falta de alguma coisa? Como que é a sua vida, né? Com a sua esposa, com a sua filhinha? O que falta para vocês? Obviamente que nós estávamos fazendo aquela pergunta porque depois dele ter nos servido por tanto tempo, nós queríamos dar um presente para ele. Mas fui surpreendido, fomos, né? O pastor Zé de Oliveira e eu fomos surpreendidos com a resposta que ele nos deu. Ele disse: pastor, eu não tenho falta de nada. E, assim, nos surpreendeu porque parecia um grande paradoxo de nós estarmos onde estávamos, com a realidade que nós estávamos enxergando com os nossos olhos e ouvir uma pessoa dizer que não sentia falta de nada. Aí eu perguntei a ele:
Mas por que você não sente falta se a gente olha assim muitas coisas faltando? Aí ele disse assim: pastor, só sente falta quem não está contente com aquilo que Deus já entregou. E ele disse assim: olha, eu levanto de manhã e eu observo o que eu tenho. Se eu tenho pão, eu vou comer o pão. Se eu tenho uma farinha, eu vou fazer um mingau lá. Se eu tenho, pastor, eu estou contente com o que Deus nos dá todo dia. Por isso, pastor, eu não tenho tempo de ficar triste porque eu não sinto falta de nada. É interessante isso, porque muitas vezes nós somos levados, nós somos tomados a viver uma vida sempre angustiada, triste, abatida, porque a gente não tem o que a gente gostaria de ter. A pergunta é: será que esse versículo 9, melhor é contentar-se com o que tem do que sempre sonhar em ter mais, não é algo que Deus precisa também ministrar na sua vida hoje? Bom, a nossa lição de hoje, Perguntas Cruciais, tem algumas perguntas e respostas, e para nos ajudar nessas perguntas e respostas, está conosco aqui o pastor Willy mais uma vez. Pastor Willy, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Espero que esse nosso tempo aqui seja um tempo abençoador também. Amém, amém, pastor. Satisfação muito grande estar aqui com você, mais uma vez com os nossos irmãos e irmãs. Que esse seja um tempo abençoado, né? Que Deus nos dê mais uma vez luz para lidar com a palavra dele. Amém, amém. Bom, pastor Willy, se a gente for direto aqui para a nossa primeira pergunta, e de repente a gente vai para a primeira pergunta e vamos intercalando aí os comentários, né? E ela vai citar o capítulo 6, versículos 6, 8, 11 e 12. E ela faz a seguinte pergunta: por que o autor do Eclesiastes utiliza perguntas em sua exposição? E aí ele usa a introdução aqui, deixa a introdução também como uma base para a gente responder essa pergunta. Mas, basicamente, aqui no capítulo 6, o escritor do Eclesiastes, ele faz alguns questionamentos, ele levanta alguns questionamentos, e a pergunta é essa: por que ele se utiliza dessa ferramenta, né, de perguntas aí? Eu gosto muito do Eclesiastes. Talvez seja porque é uma das minhas matérias no setup, porque eu estou em débito, né? Faz tempo que eu não faço. Mas é uma das matérias, e eu gosto muito do Eclesiastes porque ele é uma pessoa que parou para pensar. Né? O Eclesiastes, ele não simplesmente cedeu ao ritmo comum da vida, mas o Eclesiastes, ele foi atrás de perguntas, ele foi atrás de respostas, ele fez perguntas, ele olhou por cima do muro, que a gente fala, né? Ele não estava simplesmente adaptado a uma rotina da vida, a um ciclo da vida, como a maioria da gente passa. Mas ele olhou para a vida, ele buscou respostas, ele fez questões, e ele trabalhava com essa questão das questões, e eu gosto muito das questões dele, porque ele justamente, quando ele pergunta, ele na pergunta realça algumas verdades. Então não é só uma pergunta, né? É uma pergunta que já está aguçando ali, apontando algumas verdades, né? Jesus, o Senhor usou muito disso, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É uma questão com apontamento de uma verdade, né? Ele está ali perguntando e ao mesmo tempo afirmando, mostrando. E ao mesmo tempo ele também nos chama à reflexão. Então ele já está apontando uma verdade e chamando a gente para a reflexão. Deixa eu ler aqui o versículo 6, que é um desses versículos que fazem isso com a gente, né? Ele fala assim, ó, capítulo 6, versículo 6. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar da sua prosperidade? O que vale um homem viver 2000 anos sem desfrutar aquilo que ele conseguiu nesses 2000 anos? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Ou seja, como é amargo, né? É um apontamento de uma realidade com um chamado à reflexão. Não adianta você viver 2000 anos se você viver 2000 anos mal. Não faz sentido. Talvez você viva 40 bem. Aliás, a expressão que ele usa aqui é forte, né? Que ele diz, é melhor que você tivesse sido abortado, né? Era melhor não ter nascido, né? É agressivo, né? Porque assim, é óbvio que ele não está aqui hostilizando a questão do aborto, né? Que é uma questão muito séria. E olhando para a seriedade do aborto, ele fala, é pior ainda. Você viver 2000 anos mal do que você nascer e morrer. Então, é essa a ideia. Então, ele usa de questões
na expectativa de não só apontar verdades enquanto ele pergunta, mas ele não define, ele joga isso como uma pergunta, chamando a gente para a reflexão. Jesus, quando a gente lê o livro do Eclesiastes, a gente percebe que muitos dos princípios do Eclesiastes estão nos evangelhos e nos ensinos de Jesus. Pega o evangelho de Mateus 6, quando Jesus fala sobre a nossa inquietação, a nossa ansiedade, você vai ver que está muito embutido aqui nos princípios do Eclesiastes. E Jesus, o Senhor, ele trabalhou muito com isso. Eu gosto muito daquele hábito que Jesus tinha, onde ele não dava a resposta, né? O homem vem e pergunta para ele assim, qual é o maior mandamento da lei? Eu falo, cara, o que você acha? Ele dá outra pergunta, né? Eu gosto muito disso, né? Desse Eu ouvi chamado, uma pessoa né? dizendo uma vez que pessoas inteligentes respondem perguntas com perguntas. Não é interessante isso, né? Essa mente aberta, chamando a gente para reflexão, que sabe, é lógico que o Senhor saberia esgotar os assuntos, mas a gente sabe que a gente não esgota as questões. Então, Jesus trabalha muito parecido também com Salomão nessa questão de trazer a gente ao pensamento, à argumentação, faz a gente perceber que o Evangelho, ele tira a gente da nossa área de conforto, né? A gente não está atrás de respostas prontas, mas a gente está atrás de encontrar caminhos verdadeiros segundo a vontade de Deus. Eu gosto desse confronto do Evangelho, que é metanoia, né? É levar você a pensar, é levar você à reflexão. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, mas eu acho que é ali, onde ele fala assim, antigamente todos vocês seguiam o rumo natural do mundo, ou seja, a multidão estava indo, vocês estavam indo. Estava indo atrás. Mas Deus resgatou vocês, né? Tirou vocês do ritmo normal. A mente de vocês está sendo transformada, o coração de vocês está sendo transformado pelo poder do Evangelho. Então, esse ambiente, que o Eclesiastes traz para a gente aqui, de refletir, pensar a vida, pensar o ritmo comum da vida, repensar, para a gente que está no Evangelho, repensar o que é ser um homem para a glória de Deus, uma mulher para a glória de Deus, um profissional para a glória de Deus, a gente não está mais no fluxo comum. Então, é isso que o Salomão faz com a gente, e é bem legal isso, chamar a gente para esse campo da reflexão. Da reflexão, né? E as perguntas, elas obrigam a isso, né? Sim. Perguntas obrigam, e até pensando aqui nesse método, né, de Jesus, né, de pergunta, ele responde com outra pergunta, né, e é justamente isso, né, o cara pergunta, ele dá uma outra pergunta, automaticamente esse camarada precisa começar a refletir naquilo que ele está perguntando, né? Sim. Então perguntas aguçam a reflexão, né? Estou lembrando nesse contexto, né, que surge até a questão do samaritano. Mas quem é meu próximo? Deixa eu contar uma história para você. Sim. Ele não podia falar, o teu próximo é quem está perto de você. Não. É. Mas um homem caiu no caminho, o outro passou. Então, há todo um chamado à reflexão, a profunda à reflexão, introspecção, né? Porque isso leva para o coração, né? Dizem que uma maneira de falar que aquilo que vai para a mente, se a gente não separa, vai descer para o coração e vai governar as nossas atitudes. Ações. Mas a questão faz ir para o coração, isso é bem interessante. Eu falar que o mandamento é assim, porque é assim, pronto, final, talvez fique exterior, né? Mas quando eu reflito, entendo e deixo, eu falo, cara, é isso. Esse negócio vai para o meu coração e começa a mudar a minha vida. Legal. Lembrar você que o Evangelho e o cristianismo não é não é algo não reflexivo. Às vezes algumas pessoas têm a errônea ideia de que ser crente é não refletir. Sim. Né? De que ser um servo de Deus é não fazer reflexões sobre a vida. É muito comum as pessoas, tá filosofando demais, né? Tá filosofando muito. Só que o Evangelho exige reflexões. Nós precisamos refletir. E começa já quando Jesus nos chama a refletir sobre a nossa própria condição. Então, o Evangelho não é algo que nós seguimos cegamente, é algo que ele frutifica na mente, mas ele brota, né, do nosso coração. Então, é produzido pela nossa mente, mas ele encontra esse lugar no coração, e é aí que a gente encontra a firmeza. Nem está aqui nas perguntas, mas me veio aqui. Isso tem muito a ver, né? As pessoas, elas têm firmeza a partir daquilo que elas conhecem, né? Quanto menos você faz reflexões, inclusive sobre a própria fé, a fé que você tem, você é induzido a erros, e por ser induzido a erros, a sua fragilidade, né, em se manter firme em diversas situações acaba sendo também bloqueada, digamos assim, você fica mais frágil. Eu acho que isso entra bastante na questão que Jesus conta, por exemplo, daquela parábola do semeador, onde ele fala que existem vários tipos de semente que brotam, mas muitas não estavam em solo fértil.
é o movimento, é o tempo, ela está lotada de espinho em volta, então ela nasce rápido, mas ela não tem firmeza. O apóstolo Tiago também fala sobre isso, né? Ele fala que são pessoas que são como ondas do mar, né? Muda o vento, ela muda a condição. Mas o que está dizendo, na verdade, é que essas pessoas não fizeram uma introspecção do evangelho ao ponto de enraizar no coração. Então, essa vida de questionamentos, à medida que a gente pergunta, e a gente vai encontrando algumas respostas, porque nem o Salomão quis responder tudo, né? Algumas ele deixou em aberto, algumas ele não chegou a dar o ponto final, né? Ele trouxe para a gente pensar. Mas quando eu penso e eu chego a conclusões, esse negócio vem para o meu coração de forma que ninguém tira. Então, a firmeza é maior. A fé cristã ela tem um ponto essencial, que é Cristo. Eu entendo quem é Jesus, eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, eu entendo que Jesus é o único caminho que pode me salvar, eu entendo que, quando eu entendo as questões essenciais, e a partir dali eu sou despertado a essa transformação da mente que vai exigir muitas questões e buscas de resposta para mim. Legal. Bom, uma das reflexões que ele vai fazer aqui é justamente sobre a riqueza, né? E aí a nossa pergunta 2, ela vai dizer assim: as riquezas trazem plena satisfação? Fale sobre as duas razões apresentadas no item 1 e em Eclesiastes, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. E aí? A riqueza traz satisfação? Eu acho bom a gente destacar que o Eclesiastes ele não desprezou a questão de saber desfrutar da vida, inclusive muito pelo contrário, ele faz a gente... Ele enfatiza isso em cada final de capítulo, parece que ele dá essa mesma tecla, né? Ele está chamando, vocês estão jogando o que tem fora e vocês estão correndo atrás do que não dá acesso. Então, desfrutar não é errado, né? Se você tem recursos, se Deus tem te abençoado no seu trabalho, e se você passa uma boa fase, desfrute, faça isso, viaje, desfrute da vida com coerência, sensibilidade, não é isso que a gente fala. Agora, o problema é quando a gente entende que o dinheiro vai trazer a satisfação que a gente tanto procura para a vida. Aí é correr atrás do vento. Porque nunca vai trazer essa plenitude para a alma, né? Na verdade, os nossos ídolos, eu acho que o Salomão vai muito nessa questão de que todos os ídolos que a gente constrói na vida, na expectativa de que ele vai trazer algum tipo de satisfação, ele só vai sugar a tua energia e no fim ele vai te matar. Então, a gente fala aqui nesse ponto do dinheiro, mas a gente está aqui lidando com um personagem bíblico que teve tudo. Sim. Tudo que uma alma humana pode sonhar, onde ali está a satisfação, você fala, se é dinheiro, ele teve, é fama, ele teve. É um grande amor. O Salomão falou, chegou um dia que tinha 1000 mulheres em casa. Então, assim, é um grande amor que te falta. Salomão teve. Chega um momento do texto que Salomão fala assim, eu não neguei ao meu coração nenhum dos seus desejos. Nenhum desejo, nenhum prazer foi negado. Que viveu nesse mundo e que teve tudo que sonhou e desejou. Aí você pergunta assim para ele, e aí, Salomão? Ele fala, é vazio. Eu acho interessante porque na ideia de Salomão, o tudo que ele adquiriu é um tédio, né? É um tédio. Não estava lá. Né? É incrível isso, né? Deus permitiu que alguém foi na frente, desfrutou, viveu, alcançou e teve tempo de escrever para a gente e falar assim, ó, sai desse negócio, porque você... É óbvio que a gente não está falando aqui viver a vida de uma forma sem dedicação, muito pelo contrário. Porém, a maneira que a gente lidar com as áreas da vida, isso é muito importante. Então, há um estudante, por exemplo, que acha que vai ser feliz quando acabar a faculdade. Você não vai receber o diploma, né? Você não vai encontrar a felicidade lá. Se você é um namoro, um relacionamento, um casamento, você fala, agora eu vou casar para ser feliz. Não. Você casou para fazer feliz. Porque se você casar com essa ideia de que a pessoa vai suprir tudo, você vai se frustrar. O sucesso financeiro, não está lá também. Pergunta para quem já esteve. Não está lá. Então, é bem importante a gente perceber que ele está dizendo que essa maneira de lidar com o dinheiro e com os recursos financeiros, isso não vai trazer a satisfação que a gente precisa. Ele coloca até duas razões aqui. Primeiro, não vou ler aqui, mas está dos versículos 1 ao 6, mas acho que vai ficar um pouco extenso para a gente ler. Mas primeiro ele aponta uma realidade. Não é porque você tem dinheiro que você vai desfrutar do seu dinheiro. Muita gente tem, mas não desfruta. Acho que o versículo 2 até... Não dá tempo. Aqui dá para a gente ler. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejem. Mas Deus não permite desfrutar de tais coisas. E outros as desfrutam em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Ou seja, você vai ganhar dinheiro, você pode ganhar tudo, só que você pode não perceber que quem te dá sabedoria para desfrutar das suas conquistas Deus, né? é o próprio Deus. É o próprio Deus. Na verdade, o dinheiro pode fazer mal.
Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas amizades, na verdade, acabaram depois de conquistas materiais. Sim, sim. Quantos corações deixaram de se quebrantar porque tiveram conquistas. Aqui eu observo também que há um detalhe que é aquela ideia também de eu adquiro riquezas e eu preciso me desdobrar para manter as riquezas. Exatamente. E quanto mais eu me desdobro, mais eu não consigo desfrutar, né? E obviamente que nós não estamos dizendo que quem é rico não desfruta, né? Não, tem muitos ricos que desfrutam, recebem essa sabedoria de Deus para desfrutar daquilo que tem, etc. Mas aqui a concentração é em alguém que coloca todo o foco da sua vida em adquirir. Sim. Então, assim, eu posso ter, sei lá, eu posso morar em uma casa. Eu posso ter duas. Eu posso ter uma que eu moro, eu posso ter uma que eu passo as férias. Você tem duas? Não, eu não. Eu não tenho nenhuma. Mas qual é o sentido de ter 10? Sim. E aí quando você tem 10, você diz, não, eu quero mais 5. E aí quando ele vai olhando, e aqui, pelo menos eu interpreto assim, né? A ideia é mais ou menos o seguinte, você vai morrer. E quando você morrer, alguém que não lutou o mesmo que você para ter isso, vai desfrutar do que você conquistou. Só que vai desfrutar não da mesma forma, porque não soube a força que você gastou para a conquista. Exatamente. Terrível, por isso que tem aquele ditado, né? Como é que é? Pai rico... Não. Pai rico, filho snob, neto pobre. Né? Isso aí. Porque o cara é rico aqui, então ele sabe quanto custa R$1. O filho dele não sabe. Ele morreu aqui, o filho pega a herança, esnoba. E o coitado do neto, quando nascer aqui, já não tem mais a herança. Né? Então a primeira é justamente essa questão. Você pode ter muito, mas você pode não desfrutar desse muito que você tem. Até uma outra fala de Salomão, onde ele fala, né, que um dos problemas de preocupações e tensões é o fato de se ter muito. Né? Você tem muitas coisas. No momento de pandemia, você vai estar muito tenso, porque você tem muito que muito a perder. Eu só tô Quem tem muito, tem muito a que perder. É isso mesmo. A gente só está preocupado com o carnê ali, alguma coisinha assim, né? Que a gente não tem. Com as empresas que vão falir e tal. Então, quanto mais você tem, mais preocupação. E outra coisa que ele aponta aqui também é que o fato de você ter muito dinheiro não lhe trará a dignidade que você procura. Isso é bem importante também. Porque você correu, fala assim, eu conquistei um nome extraordinário, uma dignidade. Cara, você vai morrer, seu nome vai ser esquecido do mesmo jeito. Portanto, viva. Desfrute da vida. Desfrute da vida. E é interessante essa expressão, né? Vão todos para o mesmo lugar, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar. O que teve um nome reconhecido, famoso, não, vai para o mesmo lugar. Pro mesmo lugar. E a ideia aqui é que todos vão para o esquecimento, né? Todo mundo continua vivendo a vida para além daqueles que morrem, né? Sim, sim. Por isso que tem aquele ditado, né, que viúva é quem morre, né? Porque a vida de fato continua, né? As pessoas vão, ajustam as coisas, arrumam as coisas. Sim. E daqui a um tempo é uma pequena lembrança de uma longa história, né? Por isso que a gente tem que buscar nessa vida coisas que marcam para valer aquilo que... Eu fico pensando em grandes homens, mulheres da história que tiveram um legado, de fato, que coisas que mudaram a história, que mudaram hábitos, que trouxeram uma nova maneira de pensar, porque isso fica, né? Marcar a história com atitudes segundo o reino, segundo o propósito de Deus. Porque a luta da conquista por riqueza por si mesmo faz vazio. Sentido, né? É vazio. É aqui que ele coloca no final, né? Que é pior do que uma criança que nasce morta. É que ele termina. Sim, ele coloca dessa forma. É pior dessa forma. E talvez seja um pecado você viver sem desfrutar da própria vida, né? Sim. Seria uma espécie de sobrevivência, né? Você só sobrevive. Então você não, será que não há nenhuma alegria na sua vida? Nem que seja de sentar na calçada com seu filho e, sei lá, jogar bolinha de gude, existe isso ainda? Bolinha de gude. Esse tipo de alegria, né? Porque, de fato, às vezes a gente não tem condições de ter ou de conquistar grandes coisas. Mas nas poucas coisas que a gente tem, será que a gente não consegue encontrar satisfação, alegria nisso que você está dizendo, que é aquilo que marca, aquilo que fica guardado, né? Não, meu pai não deixou dinheiro de herança pra gente, mas deixou uma história. Né? Sim. Meu pai não deixou dinheiro, mas assim, eu me lembro dessa viagem que eu fiz, eu me lembro daquilo que eu fiz. Né? É engraçado que essas coisas são as que ficam, né?
É uma luta na sala de casa que você fez com teu pai numa brincadeira. Exato. É o exato. momento que você fazia do caminho para levar para a escola. Meu filho, ele estudou na primeira escolinha dele, agora ele está na primeira série. Mas a gente passou esses dias. Você falou, pai, lembra que a gente passava aqui, eu ficava pulando a calçada e você segurava a minha mão? Olha aí. Olha aí que interessante, né? Então, assim, é isso que fica para ele, é isso que marca. Para a gente ficou também. Também, né? também. Pra gente Isso ficou marca de maneira muito significativa, né? significativa. E às vezes as pessoas acham que o que marca é bem, né? Não é isso. É a troca, né? Isso é uma luta do nosso próprio ego, né? Da natureza sem evangelho, ou já com o evangelho, mas ainda precisando ser tratado. Então a gente quer ganhar o nosso lugar no espaço. A gente quer ter nome, a gente quer ter uma honra, a gente quer ser lembrado por alguém que venceu na vida. Até o dia que a gente entende que Cristo venceu na cruz por nós, encontra essa paz Eu não sei na se alma. você já conversou, a gente temos aqui um amigo em comum, né, que trabalha numa escola, uma escola grande aqui em São Paulo e uma escola de pessoas muito ricas, né? E ele me contou uma vez, ele me contou que um menino chegou e disse que tinha sido o aniversário dele e tal. E aí o menino falou, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei aquilo. Só que o menino não parecia estar feliz. Aí ele me contou que perguntou assim, o que você queria ganhar? E aí o menino falou assim, eu queria um abraço. E é interessante porque a rotina deles, né? Ele descreveu para mim, eles são deixados na escola às 6 horas da manhã e eles voltam para casa às 7, 8 horas da noite. Então veja, eles são deixados quando eles estão terminando de dormir, quando eles voltam para casa eles praticamente vão dormir. O contato com o pai, com a mãe é um contato limitado. Tem pessoas que vão ajudar nisso, mas ele não lida com a mãe diretamente, tem uma babá. Aí você olha e diz assim, que ser humano cresce de uma história dessa, né? Sim. Em que uma criança tem vontade de ganhar de presente abraço, ver pessoas sendo abraçadas e falar assim, nossa, isso deve ser muito bom, né? Sim, sim. Aí a gente começa a perceber que não são coisas, né? As coisas mais importantes da vida não são coisas. Sim, né? sim. É isso aí. Essa ideia que ele traz aqui é justamente essa. Pior do que você viver pouco é você viver muito, mas não saber viver. Não saber viver. Isso é muito triste, isso é lamentável. Isso é lamentável. Bom, pergunta de número 3, então, vamos para ela. Com base no item 2, responda de que maneira o trabalho pode se tornar um mal para uma pessoa? Que postura devemos tomar? Aí os versículos 7 a 9 também aqui do Eclesiastes. Tá, né? eu vou ler o 7 aqui para a gente ter um norte aqui. Ele fala assim, todo esforço do homem é feito para sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Ou seja, todo esforço que a gente faz é para suprir necessidades que nós temos. Porém, por mais que a gente esforce, aqui ele está falando na realidade dessa busca por saciedade pelo material, né? Aí ele coloca aqui, não vai ficar saciado. Você não vai encontrar saciedade. Buscar e ainda vai faltar. Você vai correr, mas na verdade a natureza atingida pelo pecado, ela é insaciável, ela não encontra paz por si só nas coisas, nos bens conquistados. Ele fala que esse tipo de lidar com a vida, esse tipo de busca, é essa busca que ele teve, né? De conquistas materiais grandiosas, coisas extraordinárias, e onde ele fala, no fim de tudo isso, eu encontrei um vazio. A alma não se satisfará. Isso é bem preocupante, né? Para a gente pensar. Porque... E principalmente porque aqui não é um jovem que está escrevendo, né? Exatamente. Isso Foi um aqui, cara que desfrutou, isso né? aqui não é um cara de 20 anos que está escrevendo sobre a vida. Não, isso aqui é um cara que já labutou bastante na vida, já está ali nos seus últimos momentos de vida e consegue, de fato, fazer uma reflexão de muitos anos, né? Sim, sim, sim. É bem importante a gente olhar para ele. E quando a gente olha para ele mesmo, ele dá um outro caminho, né? Ao invés dessa contínua busca por satisfação nas conquistas, ele fala de uma capacidade de desfrutar daquilo que já se tem, que a gente está dizendo aqui já em algumas palavras, né? Mas ele diz assim, versículo 9, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Mas melhor é contentar-se com o que os olhos veem, com o que já está acessível, com o que já está ali provável. E eu estava pensando aqui, a alma humana ela é tão desajeitada que normalmente ela quer aquilo que não pode, né? Ela quer aquilo que não está acessível.
O atraente é aquilo que não se pode. E às vezes a gente perde a capacidade de perceber que tudo que a gente precisa já está. Já está acessível. É aquela ideia de a gente perde a alegria do que tem para gastar tempo na tristeza do que não tem. Né? Exatamente. É nesse ritmo aqui que ele coloca essa questão do trabalho como uma busca adoecida, né? Aí você vai pegar o apóstolo Tiago falando sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que são esses desejos do coração caído, da alma atingida pelo pecado, que tem uma sede, né, desde o Éden, para uma satisfação que ela não vai encontrar. E aqui não é uma crítica ao trabalho, né? Não é uma crítica ao trabalho. E também não é um chamado ao comodismo. Sim. Não é isso. É aquilo que a gente tem falado desde o começo. Aliás, ele tem falado desde o começo para a gente. Se a gente fizer disso a nossa razão, vai nos matar. Se a gente der o lugar certo, é saudável. Então, os estudos são saudáveis, a busca é saudável, o trabalho é saudável, a constituição de família é saudável. Agora, se a gente fizer disso a razão da nossa felicidade, achando que a nossa saciedade estará nisso, os filhos viram uma frustração, o casamento vira uma frustração, a igreja tudo vira uma frustração. Quando a gente coloca um ídolo, quando a gente dá uma razão maior do que deveria para aquilo, sabe? É essa a questão. Eu lembrei agora, não ia falar, é meio pessoal, né? Mas eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião e alguém numa reunião falou assim para mim, olha, eu acho meio cansativo às vezes te ouvir pregando. E a gente é pastor, a gente está acostumado a lidar com esse tipo de coisa que a gente mais ouve, né? Bom, eu falei assim, irmão, eu também não me aguento, eu não me assisto. Mas eu percebi que aquilo mexeu comigo. Não foi a única arranhada da reunião, mas aquilo mexeu comigo. E eu passei uma semana com aquilo, eu acordava. Aí, em algum momento, eu me coloquei diante de Deus e eu acho que Deus tocou no meu coração de alguma forma para eu pensar, esse negócio não tem se tornado um ego talvez maior do que deveria para você? Esse negócio não ocupou na tua vida uma questão maior do que deveria? Será que a razão da sua pregação, por mais que eu ore para que isso não aconteça, não estava mais em você do que na evidência do nome de Cristo? E eu voltei para casa, e depois demorou uma semana para eu admitir isso. E eu passei a orar mais em relação a isso. Eu passei a me quebrantar mais diante de Deus em relação a isso. Eu falei, isso podia estar acontecendo no meu coração. Então, às vezes o irmão que não é tão ajeitado para falar, pode ser usado para tocar, né? Então, esses são os alfinetes que Jesus usa para dar uma murchadinha na nossa bola, né? Mas eu fiquei bravo, cara. Eu fiquei uma semana resmungando. Eu falei para minha mulher, essa pessoa não sabe de nada, não sei o quê e tal. E eu fiquei tão chateado com isso. Mas teve um momento que eu me coloquei honestamente diante de Deus e eu deixei o Espírito de Deus sensibilizar o meu coração em relação a isso. Então, esse negócio ia me matar. Se eu não parasse, eu ia construir né, uma questão ali, e eu falei, caramba... Você cria toda uma conspiração em torno disso, toda uma teoria de conspiração, né? Então eu lembro assim, que foi um momento assim, de quebrantamento para mim de novo, sabe? Que a gente toma conta disso, né? Porque a gente sabe que pregar, estar à frente é uma questão difícil e sensível, mas ali foi um tempo que Deus falou comigo. Então, isso se aplica a qualquer área da nossa vida, né? Sempre que a gente colocar mais ênfase, o teu filho vai te frustrar. Sim. O teu filho vai te frustrar, o teu esposo vai te frustrar. A faculdade que você está fazendo não vai ser fácil como você está imaginando. Porém, quando a gente entende que Deus é o centro da vida, né, que o centro da vida e da existência está nele, e a gente dá às coisas o lugar de coisas, sim, é o que Jesus fala, né? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, porque ele está falando de ansiedade, o que causa inquietação na gente são as coisas. As coisas. E isso é fruto da vaidade do próprio coração humano. Fruto da vaidade humana. E não se engane, meu irmão, minha irmã, o coração humano tem uma capacidade incrível de criar vaidades. Sim. Ainda que sejam vaidades para o reino de Deus, né? Ainda que seja para o reino de Deus. Existem pessoas que desenvolvem muita coisa para o reino de Deus, mas essa vaidade continua sendo algo que a gente precisa lutar, que a gente precisa combater mesmo no coração. Sim. Tem até um livro muito interessante que é Você é aquilo que você ama. Justamente com essa ideia, tem né? Mesmo. Como a gente lidar com as vaidades que tem no nosso coração, né? E toda vaidade vai produzir frustração. Toda vaidade. É aquela maturidade que o apóstolo Paulo, mas demorou, chegou, né? Lá em Coríntios ele fala assim, eu já não me importo mais com a opinião de vocês.
Eu tô orando a Jesus para Irmão, chegar se nesse chegar ali, estágio vai da ser vida, um que é ápice, saudável, né? né? Um cara que ama a igreja, que está disposto a morrer também pela igreja, mas ele fala, gente, desculpa, eu sei que tem gente falando que eu não sou apóstolo, que eu O não tenho elogio de autoridade, vocês não me causa mas impressão. não é mais isso. Mas a ofensa também não me causa Já mais não- tamanha impressão, o né? centro O meu sono não é perdido mais nessas coisas. É uma maturidade né? extraordinária. É uma maturidade né? muito Então, grande. a gente percebe que o trabalho ele pode ser um Porque problema. ainda quando ele hoje a vira- gente tem essa capacidade de perder noites de sono depois de uma crítica, depois de alguma coisa assim. Sim, eu tomo um remedinho. Tomo uns remedinhos lá que já estão reservados lá para isso. Não, mas é mesmo, é mesmo. Eu já saí da igreja, assim. Uma vez, você falando dessa questão da pregação, uma vez eu preguei assim também na igreja, no sábado de manhã, e aquele cumprimento na porta. Que pregação, papai. Maravilha, que lindo e tal, tal. Aí um irmão pegou na minha mãe e falou assim, pelo amor de Deus, hein? Achei que não ia acabar mais. Que pregação longa! Aí você pensa assim, meu pai amado. Tá bom, irmão, eu vou encurtar na próxima, né? Mas a gente de fato vai embora nervoso, vai embora frustrado, o coração, mas de fato é aquela vaidade tentando tomar conta do nosso coração. E é ela que vai nos frustrar, né? Diz que ele está falando do esforço, do trabalho, quando ele vira uma essência em si, né? Quando ele tem razão em si. Esses ídolos sugam-nos e nos matam depois. Nossa última pergunta, então, pergunta 4, né? A quarta pergunta, antes das aplicações, né? Há alguma esperança de contentamento nesta vida? Essa pergunta é muito interessante, né? E esse é um debate filosófico, inclusive, né? O que o autor procurou despertar no coração dos seus leitores? Item 3, né, do comentário, e Eclesiastes, os versículos 10 até 12, né? Tem outras citações aqui, como Jó 42 e Romanos 12, mas como que, afinal, né, há esperança de contentamento nessa vida? Eu vou ler o 10 aqui para a gente. Eclesiastes não é fácil de entender, né? Mas eu vou ler o 10 aqui para a gente tentar uma reflexão. Ele diz assim, ó, no versículo 10 do capítulo 6. Tudo que já existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Não tem como a gente fugir dessa realidade de que ele está levando a gente para Deus. Né? Há um ser sobre a história. Há alguém que conhece todas as coisas. A gente vai se esforçar pelo meio do trabalho, dos estudos, mas a gente não vai conseguir ter a rédea da vida, da alegria e da satisfação nas nossas mãos. Porém, ele fala, mas tem alguém que já sabe das coisas. Já sabe. Tem alguém que já está lá. Tem alguém que pode te ajudar a se alinhar no ciclo da vida. Eu acho isso extraordinário. Aí ele tenta tirar a gente dessa questão de o que me trará felicidade para nos levar àquele que pode me dar felicidade. E aqui ele fala de uma felicidade eterna, né? De uma felicidade eterna. É aquele que pode dizer o que será depois. Né? Depois de você ter passado debaixo do sol, o que fica do outro lado? Só ele pode dizer o que vem depois. Né? É esse mesmo que está usando esse cara que viveu na frente e fala assim, conta para eles. Volta lá e conta para eles. Entendeu? E é experimental, né? Isso aqui não é teoria, né? Isso aqui é experimental. Né? É experimental. Então ele aponta para a gente justamente, deixa eu ler também aqui o versículo 12, que ele traz a gente para essa reflexão. Ó. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Ou seja, quem é que sabe das coisas? Quem é que está de fato no domínio de todas as coisas? E a verdadeira alegria, a felicidade, ela só vai acontecer quando a gente alinha a nossa vida, a nossa história ao nosso Deus Criador. É aqui que está. A gente vai tentar encontrar alegria em muitas fontes. Isso é natural do ser humano. Mas todas as fontes vão nos frustrar. Todas, até as coisas boas. Até as coisas boas. Até as coisas boas, até o casamento, até os filhos. Até coisas boas geram tédio. Né? Uma coisa você vai falar assim, poxa vida, é vazio. Essa expressão vazio, né? Do que é extraordinário. Fala, vazio. Cheguei lá, não estava lá. Não estava lá. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que pode te dar alegria. E esse alguém é o Deus que te criou. E eu acho que isso aqui remonta, inclusive, o capítulo 3, né? Quando ele fala que há um vazio no ser humano. Há um vazio, é isso. Né? Eu não lembro agora se foi Agostinho que disse isso, mas ele parafraseando isso, ele diz que há um vazio
no coração humano do tamanho de Deus. Né? Eu acho que foi Agostinho, a gente vai errar junto. Vamos errar junto. Que é justamente essa ideia. Às vezes a gente tenta preencher e o máximo que a gente consegue é algumas beiras desse espaço, dessa grande lacuna, né? No carro novo, na casa, na viagem, nas pessoas. Mas esse grande espaço só é preenchido mesmo quando a gente traz Deus para habitar totalmente, Deus, completamente a sua na nossa vontade, vida. os seus propósitos, é Ele que dá sentido para a nossa existência. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, Pastor Willy, para a gente chegar aqui, caminhar para o finalmente aqui, temos essas duas últimas questões aqui, que são as aplicações aqui da nossa lição. Eu queria que você fizesse um aparado aí dessas duas aplicações e apresentasse para a gente nessas duas últimas questões aí. Tá, finalizar, tentar unir um pouco aqui das duas questões. Mas o que ele finaliza aqui dizendo é, primeiro, que a satisfação de fato não estará nas coisas. Né? A satisfação, é óbvio que a gente está dizendo aqui, a ideia não é que a gente se acomode diante da vida, que a gente abra mão das lutas, que a gente deixe de trabalhar. Muito pelo contrário, o Salomão ele foi uma pessoa que não se adaptou à vida, ele não olhou de forma deixando a vida passar, ele sofreu com isso, ele levantou questões diante da vida. Porém, ele também está ajudando a gente a encontrar respostas. Ele está falando, olha, eu estive lá, eu conquistei. Talvez muita gente hoje, numa fase de juventude, está dizendo, eu vou ser feliz quando arrumar a pessoa da minha vida. Não, não vai. Se Deus não for o centro da tua vontade, da tua vida, não vai. Você vai se frustrar. E detalhe, você pode casar e casar e casar. Eu lembro de uma vez que eu atendi um irmão, onde ele falou isso. Ele falou, pastor, eu vou passar pelo meu segundo divórcio. Isso está acabando comigo. Aí eu falei, por que você vai? Não, porque a primeira tinha esse problema, e essa agora, depois de 5 anos, tem esse problema. Falei, irmão, você vai separar 10 vezes. Porque isso que você está procurando, esse problema vai sempre encontrar, né? E eu lembro assim, uma pessoa já muito adulta, tal, e eu expliquei o evangelho para ele. Eu expliquei como é em Deus que ele vai encontrar essa plenitude da vida, como é na vontade de Deus. Eu lembro dele chorando, sabe, diante da questão. Ele falou, cara, eu nunca tinha entendido o evangelho, eu nunca tinha entendido que é em Deus que eu vou encontrar a plenitude da minha vida, mas é. Então, a gente tem alguém aqui claramente que foi na frente, sofreu, lutou, passou, conquistou e falou, gente, é vazio. Então, é um momento muito sério esse do Eclesiastes para a gente parar e pensar, onde está o meu coração? Né? Onde eu estou colocando a firmeza da minha vida? Qual o lugar que isso tem ocupado nas minhas prioridades? Porque é importante, mas talvez tenha sido mais importante do que aquele que dá sentido para a vida. É mais ou menos isso aqui que ele resume, chamando a gente para Deus. Eu acho que esse é o resumo do capítulo 6, né? Sim, o resumo do capítulo 6. Coloca a expectativa nele. Porque por mais que você conquiste, por mais que o seu nome seja famoso aqui, o que acontece depois não está mais sob o seu domínio, né? Só ele tem o domínio sobre tudo. Só ele. Então, como viver bem aqui, mas ter a garantia de uma vida eterna. Então, viver bem a eternidade. Conectado com a eternidade, né? Eu acho que a todo tempo a gente está nesse conflito, né? Entre a vontade de Deus, a prioridade da vontade de Deus e as nossas escolhas. A prioridade da vontade de Deus é que vai dar sentido. Precisa ser estabelecida e mantida na nossa vida. É isso que a gente vai encontrar sentido ali. Pastor Willy, obrigado mais uma vez pela sua participação. Estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. Eu queria que você orasse por nós aí nesse momento final. Pai, em nome do Senhor Jesus, a gente te agradece muito por mais esse momento que nós tivemos de estudo da sua palavra. Te agradece por tudo quanto o Senhor já fez por nós, por tudo quanto o Senhor já abriu pelo sangue de Cristo na cruz, nessa caminhada, nessa jornada espiritual, por toda a graça que tem alcançado a nossa vida, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, nós sabemos que nós só estamos aqui porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus paciente, mas nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Nós queremos e precisamos corresponder ao Seu amor. Por isso, ajuda-nos, Senhor, para que a gente consiga escolher por Ti em todas as decisões essenciais da nossa vida, Senhor. Livra-nos desses caminhos vazios, Senhor. Livra-nos desses caminhos que não trarão a plenitude da vida que nós só temos em Ti e no Teu Evangelho, Senhor. Guarda o coração e a caminhada dos jovens que talvez tenham dado prioridades erradas às suas vidas e às suas existências, mas que o Evangelho chegue de uma maneira poderosa e que essa experiência do Salomão traga a clareza, meu Deus, para que a gente consiga priorizar Cristo e a sua vontade, na certeza de que só em Ti nós temos o verdadeiro sentido da vida e o prazer da existência.
Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Mais uma vez, pastor Willy, obrigado, que Jesus te abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final da nossa escola bíblica. Eu quero dar alguns recados para você antes da gente desconectar aqui, porque eu sei que você está assistindo a gente na quarta-feira. Nossa escola bíblica é reprisada aos sábados, então para quem está assistindo agora no sábado, vai correr para o culto, vai assistir o seu culto. Mas eu queria lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal e de também acionar esse sininho aqui para que você possa receber uma mensagem todas as vezes que um vídeo novo entrar no ar. Lembro você também das nossas redes sociais, Promessistas Brasil, lá no Instagram. Entra lá no Instagram, tira uma foto sua assistindo, participando da nossa escola bíblica e marca a gente lá, coloca @Promessista Brasil, #Escola Bíblica Especial, que nós gostaríamos de ver você, de compartilhar essa sua imagem, estudando a lição bíblica juntamente conosco. Olha só, quinta-feira, Promessas de Esperança, com o pastor Genilson, às 20 horas. Você também tem encontro marcado com a gente aos sábados, é a reprise da nossa escola bíblica. Segunda-feira, Texto e Contexto com o pastor Eleilton. E às terças-feiras, Conexão Feminina, um trabalho aí, uma programação das mulheres, do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então, você tem todos os dias da semana algo acontecendo para que a sua vida seja edificada. Que Jesus te abençoe e que você tenha bons estudos. Até a próxima semana.